E aí, gente, vamos lá. Pretendo aqui fazer um vídeo de revisão com vocês desse nosso slide. Estou fazendo um vídeo para poder melhor vocês revisarem e aproveitarem esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Nosso primeiro slide aqui, que a gente vai tratar sobre religião e direito, com a abordagem, como a gente já viu em sala de aula, dessa necessidade da distinção da norma jurídica e a norma religiosa, com aquela observação que a gente já viu, do diferencial da coerção, da coercibilidade, do aparato estatal do Estado, como diferencial da norma jurídica, né, sobre a norma religiosa. Além dessa característica, a gente tem aquelas outras que a gente pode apontar como a norma religiosa sendo um aspecto normativo interno, pessoal, subjetivo, né? A norma jurídica sendo externa, então vinda de uma coletividade, não de um outro indivíduo, porque aí a gente estaria falando de submissão e não de liberdade, mas uma norma construída pela coletividade, né, e colocada como imposição não só para o indivíduo, como para todos, visando o bem comum. A norma religiosa, a gente tem como característica aquela que é pressuposto subjetivo e individual de cada ser humano, né, ter a sua concepção religiosa, a sua confissão. Tá? Além disso, tem um aspecto de vida pós-morte, né, enquanto a norma jurídica aponta a necessidade dessa retribuição, né, pelo aparato estatal e pelo meio coletivo. A gente tem aqui casos, né, que a gente coloca essa proximidade do direito, sobretudo na antiguidade do direito com a religião, né, uns casos aqui próprios. O direito era considerado como expressão da vontade divina. Em seus oráculos, os sacerdotes recebiam de Deus as leis e os códigos. Pela versão bíblica, Moisés acolheu das mãos de Deus, no Monte Sinai, o famoso Decálogo. Aqui é para que a gente possa ter como resgate, né, em um passado mais antigo, né, na antiguidade, a dívida que o direito tem, né, sobretudo pelos alguns atributos de legitimidade advindos da religião, como aquele sendo o legislador, o Todo-Poderoso. Então, ele é quem institui leis para que todos, naquele do seu povo, né, apliquem e obedecê-la. Tá? Outra característica é o Código de Hammurabi, que a gente tem a necessidade também de uma letra escrita, não propriamente um alfabeto, né? Aliás, não um alfabeto, mas a necessidade de incrustar essa escrita, né, cuneiforme na pedra, para que ela seja perene, seja acessível a todos e que, portanto, tenha uma intrínseca ligação entre a escrita, a leitura, como divulgação, como publicação ou publicização, publicidade da norma jurídica. Conservada no Museu do Louvre, portanto, na retirada lá da Mesopotâmia. Na França, há um exemplar do Código de Hammurabi que coloca o código esculpido na pedra, apresentando gravuras, né, de um Deus entregando, da mesma forma da fé cristã, o código ao seu representante, ao sacerdote. Tá? Então, a gente tem aqui um texto exemplificativo, né, que o Código de Hammurabi é instrumentalizado na perspectiva da proporcionalidade retributiva. Apesar de muito antigo, a gente tem essa necessidade de atrelar, né, essa necessidade de uma retribuição. Não? Então, como legislador, né, para que, mesmo sendo todo-poderoso, para ele apontar um código legislativo e para que ele seja aceito e aplicado, ele tem que ter um mínimo de retribuição, uma proporção do crime com a pena. Tá? Então, aqui a gente tem esse texto, né? Por mais brutais que possam parecer as respostas dos códigos da antiguidade, eles buscavam uma solução que saísse da pura desmesura da decisão pessoal para uma ordem na qual a própria comunidade pré-estabelecia critérios normativos para reger as condutas privadas. Então, aqui já é um passo claro da reunião no Estado, no aparato
coercitivo do Estado dá força para a aplicação da lei, não apenas jurídica, da norma jurídica, mas para a sua sanção. Tá? Não é apenas a comunidade que se estrutura para sair de uma conjuntura pré-política. O ser humano, ao nascer, é conduzido a um mundo culturalmente estabelecido. O nascente faz-se devedor de uma tradição que se estruturou e que lhe é repassada. Então, nós, ao nascermos, somos herdeiros de uma tradição jurídica, né, construída por gerações anteriores a nós, e que, a partir do advento da liberdade, né, da liberdade jurídica, nós podemos refazer essa tradição, ou seja, esse código legislativo, toda a legislação repassada a nós pela tradição antiga, para que a gente possa dar continuidade e sermos renovadores dessa normatividade jurídica dada por nós. Tá? Então, como mecanismo, né, de aferição, a gente pode ter nesse vídeo, deixa eu abri-lo aqui, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Opa, não deu. Enfim, temos aqui destaques por links que apontam decisões judiciais enfrentando essa complexidade quando a gente se depara a liberdade religiosa frente ao nosso ordenamento jurídico. Aqui temos, né, no primeiro link, que o CNJ afasta juiz que comparou Lei Maria da Penha à regra diabólica. Então, aqui, um entendimento, uma compreensão, uma interpretação, para lá de equivocada do juiz, que buscando realizar uma interpretação para além ou contra o direito, melhor dizendo, ele vai tentar, em sua interpretação, na sua decisão, corrigir a legislação a partir do seu entendimento, né, colocando nova regra jurídica, né, ele sendo aplicador do direito, sendo juiz, não tem competência para fazer. Aqui o STF, nesse outro link, o STF decidirá se testemunha de Jeová tem direito de negar a transfusão de sangue. Aqui a gente tem um complicador frente ao adulto consciente, né, ou em estado de emergência, que deve receber socorro médico, aquele adulto que em cirurgia eletiva pode optar por receber ou não transfusão, e a gente tem também, nesse caso, crianças, né, pessoas incapazes, portanto, incapazes de decidir, tendo a sua decisão suprida pelos pais, mas aí a gente tem um conflito, né, entre o direito à vida, o resguardo da vida, ou mais ainda, a obrigação do profissional da saúde de resguardar a vida do ser humano e a liberdade que este ser humano tem, ou que os pais desse ser humano, da criança, têm de apontar essa aceitabilidade ou não dessa transfusão. Então, é a liberdade de consciência versus a necessidade de a obrigação do Estado, do profissional de saúde, de resguardar, proteger a vida. Aqui a gente tem também a criança é vítima de intolerância religiosa. Então, por mais que bizarro que pareça, nós temos ainda crianças que são submetidas à intolerância por serem confessionárias de uma fé diferente daquele que agride. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui no conjunto. Juiz recua frente a manifestações religiosas africanas e mantém decisão. Então, a liberdade religiosa ela deve passar pelo crivo do Estado, ou melhor, o Estado deve dizer o que é religião. Nesse caso aqui, o juiz vai determinar se as religiões de matriz africana são religiões ou não. Eles não têm um ritual, eles não têm ritualísticas, não têm orações, enfim, devoção, para que uma comunidade busque essa compreensão e que a gente possa, né, garantir juridicamente, com segurança jurídica, que as liberdades individuais possam ser plenamente efetivadas. Aqui no outro trago a tipicidade da conduta da iniciação de criança nas religiões de matriz africana. Então seria um absurdo você querer achar que os pais condicionam, né, o início, a inicialização de uma religião de seus filhos ou de uma criança apenas quando a gente aponta pelo crivo de determinada religião, nesse caso aqui, da religião de matriz africana, como se isso fosse diferente nas religiões, né, de cunho católica, protestante, enfim. É natural que os pais, na sua família, apontem caminhos iniciais a seus filhos e estes, ao atingir a maturidade,
pela liberdade que têm, possam, daí pela frente, deliberar sobre sua plena liberdade, né? Vamos seguir, a gente tem aqui um vídeo, eu não estou conseguindo abrir, enfim, aqui eu tenho os modelos lá da nossa prova, tá? Deixa eu voltar aqui. A nossa prova seria nesse sentido, eu pegaria um texto jurídico, aliás, um informativo jurídico, né, sobre alguma polêmica religiosa, nesse caso aqui, no informativo aponta que Gilmar Mendes vota pelo direito de crença de não aceitar a transfusão de sangue, então eu vou fazer aqui indagações, né, sobre a distinção dos conceitos de religião e do direito, né, e pela sua interpretação, se essa decisão aplica o direito em sua plenitude nesse choque entre garantia de direito à vida e liberdade de crença, que é o objeto da decisão. E no outro aqui, fala que Ministro Barroso afirma que a STF deve corresponder aos sentimentos sociais, então seria mais fugindo um pouco do conceito de norma religiosa, mas aqui as próprias características da norma jurídica entre dogmática jurídica e entre sociologia, ou seja, e até filosofia, né? Eu devo aplicar a norma segundo o meu entendimento do que seja justo, atendendo sempre o que a coletividade busca, ou eu, como aplicador do direito, devo aplicar a dogmática jurídica, ou seja, a minha legislação vigente. Seguindo, né, a gente teria essa concepção em torno da ética, né, o que seria ética. A gente teria aqui a gente tem aqui um vídeo do Mário Sérgio Cortella apontando as bases da ética, né? Ele vai abrir aí no vídeo de vocês. Aqui a gente tem outro filósofo tentando explicar melhor os conceitos, as diferenças do que seja ética, ou seja, o espaço de construção, de autoconstrução do ser humano. E a partir desse espaço de autoconstrução do ser humano, nós teríamos viabilidade de identificar problemas, discutir esses problemas e apontar soluções que seria o campo da política, em que ela, reunindo os representantes, discute problemas, aponta projetos para solucioná-los e, após discussão e votação, a gente sabe, ou a gente tem o resultado da escolha desses projetos que foram aceitos ou que foram decididos como a melhor solução, tá? Então aqui vai ter esse vídeo. Nós temos aí depois a perspectiva da construção do ser humano, da autoconstrução do ser humano. Então, por mais, aí eu utilizo aqui um texto do Platão sobre a escrita, né? Da mesma forma que a gente está aqui fazendo um vídeo e eu preciso depois das dúvidas de vocês, é necessário para o conhecimento essa troca dialógica, né? De pessoas para pessoas, né, de grupos, do professor com os alunos interagindo com os professores, para que a gente possa construir em cima de dúvidas, em cima de casos, em cima de problemas, essa teoria que é construída como direito, teoria jurídica, para a modificação da realidade. Então a gente precisa desse feedback com vocês, tá? Então aqui tem esse texto que logo após, né, eu utilizo essa imagem do garoto saindo do quadro, né, que nos causa espanto e nos leva à indagação, como se conversássemos com a imagem, né? A indagar para o menino, né, o que é que ele está, qual é a impressão que ele está tendo, para onde ele quer, ou quais são os pensamentos, enfim, qual é a atitude que ele vai tomar. É como se a gente interagisse com o quadro, mas, por mais que a gente indague o quadro, a gente precisa dessa interação para que a gente possa plenamente conhecer, ou então a gente vai ter que perguntar para o criador do quadro quais seriam as intenções desse quadro, tá? Então aqui vai um texto sobre essa perspectiva da autoconstrução do ser humano. Aqui a gente tem uma explicação de cada termo grego, mais para curiosidade, complemento, do vocabulário para vocês, tá? Aqui outras perspectivas da necessidade de legitimidade do construtor das leis, ou seja, do legislador, certo? Então aí a gente vai encaminhar para os nossos debates nesses outros temas, tá? A gente vai começar já com direito e moral, para que a gente possa ter uma perspectiva de como debater cada tema utilizando o direito na prática, ok? Até breve.